Alô, galerinha que gosta de direito penal. Há dias que não posto nenhum vídeo sobre direito penal, falando de atualizações. Hoje nós resolvemos falar um pouco sobre das alterações que houve no Código Penal através da Lei 14.155 de 2021. Antes de iniciar, gostaria de pedir a todos que nos acompanham em nosso canal, que aqueles que já fizeram inscrição, eu agradeço, e aqueles que ainda não fizeram, que façam, nos ajudem a melhorar o conteúdo do canal através de críticas, deixando like, fazendo anotações, perguntas, etc. Ficaria muito grato se fizessem a sua inscrição em nosso canal. A Lei 14.155, que entrou em vigor no mês de maio de 2021, trouxe algumas alterações nos crimes de invasão de dispositivo informático, em especial no seu artigo 154 do CP, do Código Penal, o furto, o artigo 155, e o estelionato, o artigo 171 do Código Penal. De forma que o crime de invasão de dispositivo de informática, previsto no artigo 154A, que foi alterado do Código Penal, que antes tinha pena de 3 meses a 1 ano e multa, passou a ter pena de 1 a 4 anos e multa. Portanto, de acordo com a mudança, o crime deixou de ser um crime de menor potencial ofensivo, conforme está previsto lá no artigo 61 da Lei 9.099, né? Não cabendo mais transação penal, conforme previa o artigo 76 da Lei 9.099, embora seja possível a concessão da suspensão condicional do processo, de acordo com o que está previsto no artigo 89 da Lei 9.099 e a cor de uma persecução penal prevista no artigo 28A do CPP. A Lei 14.155 de 2021 alterou parcialmente o texto do caput do artigo 154, o qual antes expunha da seguinte forma: invadir dispositivo, abre aspas, né? Invadir dispositivo alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismos de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita. Agora, o artigo 154A estabelece ser crime, abre aspas, invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo, ou de instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita. Fecha aspas. Este é o novo dispositivo 154A. Assim sendo, a pena de 1 a 4 anos também será aplicável nas hipóteses do parágrafo 1º do artigo 154A, que dispõe que na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput do artigo. Podemos notar que, antes da Lei 14.155 de 21,
de 2021, a causa de aumento de pena constante no parágrafo 2º do artigo 154A estabelecia o intervalo de de 1/6 a 1/3 da pena. Contudo, com a nova lei, o intervalo aumentou para variar entre 1/3 a 2/3 se da invasão resultar prejuízo econômico. Já no seu parágrafo 3º do artigo 154A, que é uma qualificadora, a qual dispõe que se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicação eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definida em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, que antes possuía pena de 6 meses a 2 anos, de forma que, com a lei, a nova lei, a pena da qualificadora constante do parágrafo 3º do artigo 154A passou a ser de 2 a 5 anos. Sendo assim, ele também deixou de ser crime de menor potencial ofensivo, não cabendo mais transação penal, muito embora seja possível um acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A do CPP, que exige pena mínima inferior a 4 anos. Considerando que as referidas alterações previstas pela Lei 11.455/2021, no crime de invasão de dispositivo de informática, o artigo 154A do CP, são prejudiciais ao réu. As mesmas só podem ser aplicadas para as condutas praticadas a partir do dia 28/5/2021, vigência da referida lei, conforme regra constitucional prevista lá no inciso 40, se eu não me engano, do artigo 5º da Constituição Federal de 88, que dispõe que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Quanto ao crime de furto previsto no 155 do Código Penal, também houve alteração feita com a introdução da Lei 14.155/2021, na qual criou uma qualificadora constante, lá no artigo 4B do artigo 155, disposto que a pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se o furto for mediante fraude e cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem violação de mecanismos de segurança, ou a utilização de programa malicioso ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Por sua vez, o parágrafo 4C prevê 2 causas de aumento para a forma qualificada no artigo 4B do artigo 155, do parágrafo 4B do artigo 155, considerada a relevância do resultado gravoso que trata em verbis. Inciso 1, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. 2, aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Considerando que a Lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso, no qual se refere que o idoso é a pessoa com a idade igual ou superior a 60 anos, por outro lado, considerando também que a nova lei não estabeleceu o conceito de vulnerável, deve-se fazer a aplicação por analogia ao conceito de vulnerável. Hello, Moto.
para fins do crime de estupro de vulnerável, né? Sendo assim, vulnerável é o menor de 14 anos, que está lá no caput do artigo 217-A do Código Penal, bem como alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 217-A do Código Penal. Não se pode esquecer que, por força da regra do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial do Código Penal, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumenta ou diminua. Cabendo mais ainda acrescentar e deixar claro que a regra constante do citado parágrafo único do artigo 68 do Código Penal somente se aplica se o concurso for entre causa de aumento ou diminuição da parte especial. Assim, por exemplo, caso uma causa de aumento seja da parte geral e a outra da parte especial. As duas deverão ser valoradas e, por outro lado, somente se aplica a regra do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, quando o concurso de causas de aumento ou de diminuição da pena forem da parte especial. De forma que, em sendo a pena mínima de 4 anos, para a qualificadora do parágrafo 4º do artigo 155, não é cabível qualquer medida despenalizada para a forma consumada, vez que, por não ser crime de menor potencial ofensivo, não cabe transação penal, nem é cabível suspensão condicional do processo, bem como a de não de não ter a persecução penal prevista no artigo 28A do CPP, que exige pena mínima inferior a 4 anos. Também cabe informar que no crime de estelionato do artigo 171 houve novas alterações previstas na Lei 11.455 de 2021. Da mesma forma que na qualificadora do furto, esta lei ela inseriu o parágrafo 2º-A no artigo 171 do CP, estabelecendo que a pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiros, induzindo a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Portanto, nos termos do novo parágrafo, é considerada a pena mínima de 4 anos para a qualificadora do artigo do parágrafo 2º-A no artigo 171, e não é mais cabível qualquer medida despenalizada para a forma consumada, já que, por não ser ele um crime de menor potencial ofensivo, não cabe transação penal nem suspensão condicional do processo. Tá? Da mesma forma, a qualificadora do parágrafo 4º-C do crime de furto, o parágrafo 2º-B do artigo 171 do Código Penal dispõe que a pena prevista no parágrafo 2º-A deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Portanto, a Lei 14.155 de 2021 alterou a redação do parágrafo 4º do artigo 171, que antes dispunha que se aplicava
a pena em dobro se o crime fosse cometido contra idoso. Sendo que, após a referida lei, a pena aumentará de 1/3 ao dobro, se o crime é cometido contra o idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Vamos ficar por aqui para não ficar cansativo. Esperamos ter contribuído com todos vocês que gostam de direito penal. E em havendo qualquer alteração, nos comprometemos e está postando em nosso canal, atualizando todos vocês, meus queridos e queridas, meus amados e amadas. Forte abraço e até uma próxima oportunidade.